Ela estava no corredor escuro, tremendo, segurando a parede para não cair, enquanto eles desligavam tudo, um por um, com os dedos no interruptor e sorrisos nos rostos. Acabou para você aqui, disseram, cortando a última luz da casa que ela havia construído com as próprias mãos. Achavam que tinham ganho, mas no escuro daquele corredor havia algo que ela guardava escondido há anos, e quando descobriram o que era, o chão sumiu debaixo dos pés deles. Dalva Ferreira. Conceição conhecia cada centímetro daquela casa com o corpo. Sabia onde o piso de cerâmica rangia. Segundo o tablete à esquerda do corredor, sempre rangia quando o frio chegava. Sabia onde a parede tinha uma pequena mancha de umidade atrás do quadro do Sagrado Coração de Jesus, mancha que ela encobria há 20 anos com a moldura dourada do mesmo quadro. Sabia o exato peso da porta da cozinha, que precisava de uma leve pressão com o ombro para fechar direito desde que o batente afrouxou naquele inverno de 2008. Sabia o cheiro de cada cômodo em cada estação do ano. O quarto de fundos cheirava a eucalipto no verão e a mofo gentil no julho mais frio. A sala de visitas retinha o perfume de vela de cera que ela acendia toda sexta-feira à noite desde que o marido morreu. Eram 30 anos de memória guardados nas paredes. Dalva tinha 67 anos, mãos calejadas de trabalho que não envergonhavam ninguém, ou ao menos não deveriam. Cabelos grisalhos presos num coque firme que ela usava desde sempre. Era uma mulher pequena, de ossos miúdos, que carregava nas costas uma postura ereta que não pedia licença para entrar em nenhum lugar. Seus olhos eram escuros, fundos, do tipo que viam mais do que deixavam transparecer. Aquela terça-feira de junho havia chegado cinzenta, com uma garoa fina que molhava sem molhar, desse jeito irritante que São Paulo tem no começo do inverno. E Dalva tinha acordado às 5:30 como sempre, feito café coado na flanela como sempre, sentado na cadeira de vime na entrada da casa como sempre. O telefone tinha tocado às 8 da manhã. Era Ricardo. Mãe, hoje a gente vem tratar de um assunto da casa. Vai estar? Não era uma pergunta. Era um aviso. Dalva reconhecia a diferença havia décadas. Vou estar, ela respondeu. Ficou sentada com a xícara na mão por um longo momento, depois de desligar o telefone, olhando para o corredor que ia da sala ao quarto, aquele corredor de 7 metros, forrado de azulejo branco, que ela e o falecido João tinham assentado juntos numa tarde de sábado de 1994, com as crianças brincando no quintal. Ela lembrava das mãos de João na argamassa, das crianças rindo lá fora, do rádio tocando Roberto Carlos ao fundo. Lembrava de ter pensado naquela tarde que a vida era boa, que estava construindo algo que duraria. Levantou devagar, foi até o guarda-roupa do quarto e por uns 3 segundos ficou de frente para ele, com a mão na maçaneta, como quem considera uma decisão. Depois, voltou para a cadeira de vime e esperou. Eles chegaram às 10 da manhã, todos os 3, que por si só já era extraordinário. Fazia 4 anos que os 3 não apareciam ao mesmo tempo na casa da mãe. Ricardo veio de carro importado, estacionou na frente da calçada com a precisão clínica de quem está acostumado a ocupar espaços. 42 anos, arquiteto sócio de um escritório no Itaim Bibi, terno cinza escuro impecável numa terça-feira comum, porque Ricardo Conceição não tinha dias informais. Desceu do carro com uma pasta de couro marrom embaixo do braço, cumprimentou a mãe com um beijo seco na testa, o tipo de beijo que não é beijo, é protocolo, e entrou na casa como se estivesse chegando para uma reunião de negócios. Fernanda veio logo atrás. 38 anos, cabelos escovados com disciplina, blazer bege, aliança de brilhante no dedo que ela girava nervosamente sem perceber. Casada, havia 10 anos com Marcos Duarte, diretor de uma corretora de seguros que adorava falar em valores e gestão de patrimônio em almoços de família que ela organizava em apartamentos de Pinheiros, onde Dalva nunca se sentiu completamente à vontade,
porque os sofás eram claros demais para ela sentar sem ficar preocupada com a roupa. Fernanda entrou na casa, olhou em volta rapidamente, como se calculasse alguma coisa, e foi ficando perto de Ricardo sem dizer grande coisa para a mãe, além de "Oi, mãe", com aquele sotaque que havia sido cuidadosamente depurado de qualquer traço nordestino ao longo de 15 anos de São Paulo. Tiago foi o último, 4 anos. O mais novo, o mais bonito dos três, com aquela cara redonda do pai, o que tornava mais difícil olhar para ele sem sentir aquela dor particular que as mães guardam em silêncio. Tiago chegou de Uber, o que já dizia algo. Entrou com as mãos nos bolsos da jaqueta, o celular na mão direita, os olhos indo para o chão na hora em que encontraram os da mãe. Não disse nada. Ficou de pé perto da estante de livros da sala, como quem ainda não decidiu se participa ou só assiste. Dona Neuza chegou em seguida, convocada por Ricardo como testemunha. Dalva havia franzido levemente as sobrancelhas quando Ricardo mencionou isso ao telefone, mas não disse nada. Neuza tinha 71 anos, era viúva como Dalva, moradora da casa dos fundos da rua há 40 anos. Tinha visto os 3 filhos de Dalva crescerem, irem embora. Era uma mulher robusta, de riso fácil, que usava avental mesmo quando não estava cozinhando e que nunca tinha aprendido a mentir de um jeito convincente porque a cara dela entregava tudo. Quando Neuza entrou na sala e viu a pasta de Ricardo sobre a mesa, alguma coisa no rosto dela mudou. Ela assentiu levemente para Dalva, um gesto pequeno, quase imperceptível. Dalva assentiu de volta. Ricardo abriu a pasta. "Mãe!" Ricardo começou com aquela voz que ele usava para apresentar projetos a clientes, a voz de quem já decidiu o resultado antes de começar a conversa. "A gente precisa ter uma conversa importante sobre a situação da casa." Dalva estava sentada na cadeira de vime que havia trazido para dentro da sala. Tinha as mãos no colo, quietas, juntas. Olhava para o filho mais velho com atenção genuína, como se estivesse ouvindo algo interessante. "Essa região valorizou muito", continuou ele, abrindo documentos sobre a mesa de centro. "O bairro do Ipiranga está sendo revitalizado. O metro quadrado aqui dobrou em 5 anos. Tem uma incorporadora que fez uma proposta séria pelo terreno, mãe. Uma proposta muito boa." Fernanda completou sem olhar para a mãe. "A senhora não precisa mais manter uma casa dessa sozinha. É muito trabalho, muito custo de manutenção. A senhora vai morar com a tia Lourdes no interior", Ricardo disse com a firmeza de quem anuncia, não propõe. "A Lourdes tem espaço de sobra. É mais tranquilo, menos movimento." O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. Era um silêncio pesado, do tipo que ocupa espaço físico na sala. "E a casa seria vendida", Dalva disse, não perguntando, confirmando. "Dividida entre nós 3 em partes iguais", Ricardo respondeu sem desviar o olhar. "A gente já tem a documentação." "A senhora assinou uma procuração em 2015. A senhora lembra? Para facilitar questões de cartório, a gente tinha explicado na época." Dalva lembrava muito bem. Ela havia assinado o documento numa tarde em que Ricardo aparecera com papéis, explicando rapidamente que era burocracia normal para facilitar o inventário quando chegasse a hora, para não dar trabalho depois. Ela não entendia de cartório. Ele era arquiteto, entendia de contratos. Ela confiara. Era o filho mais velho, havia estudado, sabia dessas coisas. "Aqui está o documento de desocupação voluntária", Ricardo disse, empurrando um papel na direção dela com uma caneta sobre ele. "A senhora assina, a gente combina uma data para a mudança para Lourdes e está resolvido." Tiago não disse nada. Ficou com o celular na mão, o polegar parado na tela. Fernanda girou a aliança. Dona Neuza estava de pé perto da parede, com o avental no corpo e os olhos marejados, e a boca fechada com o esforço específico de quem está contendo muita coisa. Foi nesse momento que Ricardo e Fernanda começaram a apagar as luzes. Não foi simbólico, foi prático.
Ricardo disse que o eletricista da incorporadora ia verificar a fiação no dia seguinte e era melhor deixar tudo desligado. Mas o gesto tinha uma crueldade particular, mesmo assim. Os interruptores foram clicando. A sala escureceu. O corredor ficou na penumbra. A casa que Dalva havia construído tijolo por tijolo foi sendo apagada metodicamente, com a frieza de uma tarefa de escritório. Dalva ficou de pé no corredor escuro, uma mão na parede de azulejo branco. Sentiu o frio da parede nas pontas dos dedos. Pressionou mais forte, como se tentasse sentir o pulso da casa, o batimento de tudo que estava guardado ali. E então sorriu. Não de nervosismo, não de derrota. Era o sorriso quieto de quem esperou muito tempo por um momento específico e finalmente o viu chegar. Preciso pegar uma coisa no quarto antes de assinar, ela disse. Ricardo suspirou com impaciência, aquele suspiro curto e nasal que ele usava quando os outros o atrasavam. Rápido, mãe! Dalva caminhou devagar pelo corredor escuro. Não precisava de luz. Conhecia cada centímetro daquela casa com o corpo. O guarda-roupa do quarto de Dalva era um móvel antigo de madeira escura, com portas de espelho embaçado que ela nunca havia trocado, porque gostava do jeito que o espelho distorcia levemente a imagem. Dizia que todo mundo ficava mais bonito em espelhos imperfeitos. Ela abriu a porta direita, afastou as roupas de inverno dobradas com cuidado, casacos de lã, um cobertor de viagem, um blazer azul marinho que havia usado no casamento de Fernanda, e lá no fundo, encostado na madeira traseira do guarda-roupa, estava o envelope. Papel craft amarelado, o tipo de papel que envelhece com dignidade. Tinha a espessura de 2 dedos, fechado com um elástico que havia perdido boa parte da elasticidade ao longo de 11 anos de espera, mas ainda prendia o que precisava prender. Na frente, com letra de Dalva, uma única palavra escrita a lápis: João. Ela ficou olhando para o envelope por um momento. 11 anos. Ela havia guardado aquilo 11 anos, desde 2013, desde aquela tarde em que foi pessoalmente ao cartório do bairro, esperou 2 horas numa fila de plástico e saiu com cópias autenticadas de documentos que ninguém havia pedido para ela guardar, mas que ela guardou assim mesmo, porque Dalva Ferreira Conceição era o tipo de mulher que guardava coisas importantes em lugares seguros, mesmo quando não sabia ainda para que iriam servir. Dona Neuza havia-a seguido discretamente pelo corredor. Estava parada na porta do quarto, com os olhos fixos no envelope. Dalva, ela disse a voz baixa, você guardou isso todo esse tempo? Dalva tirou o elástico com cuidado. Abriu o envelope. Verificou os documentos pela última vez. Ela os havia verificado tantas vezes nos últimos anos que sabia de cor o teor de cada página. E os alinhou sobre a cama com a precisão de quem organizou esse momento na cabeça 1000 vezes. Esperava que nunca fosse precisar, ela respondeu. Foram os passos pesados e apressados de Ricardo no corredor que desfizeram o silêncio. Ele entrou no quarto com a impaciência de alguém que havia esperado tempo suficiente. Mãe, o que está demorando tanto? A gente precisa. Parou. Olhou para a cama. O abajur estava aceso. Dalva havia acendido ao entrar, a única luz que ainda funcionava naquele lado da casa. E sobre a colcha floral estava um conjunto de documentos que Ricardo Conceição reconheceu com a velocidade de um homem que passa a vida lidando com contratos e papéis e que sabia exatamente o que estava vendo. O sangue gelou nele. Não foi uma sensação física, real, que começou no pescoço e desceu. O primeiro documento era o testamento. Lavrado em cartório em março de 1987, com firma reconhecida, registrado em livro de notas, assinado por João Luiz Conceição, seu pai, 3 meses antes do infarto que o mataria naquele mesmo ano. 2 páginas e meia em papel timbrado do cartório, com linguagem jurídica densa e inequívoca.
O imóvel situado à Rua das Acácias, número 214, bairro do Ipiranga, cidade de São Paulo, era deixado integralmente a Dalva Ferreira Conceição, com cláusula expressa de impenhorabilidade e inalienabilidade enquanto ela estivesse viva. Nem ela podia vender sem sua própria autorização expressa e consciente em cartório. Nenhum terceiro podia dispor do bem. O segundo documento era um contrato particular. 2 folhas, fonte Arial, impresso e assinado em setembro de 2019, assinado pelo próprio Ricardo. Ricardo ficou sem palavras. Ficou parado na porta com a boca levemente aberta, os olhos fixos naquele contrato. E a pasta de couro marrom caiu devagar das mãos, sem que ele fizesse nenhum gesto para segurá-la. Setembro de 2019 havia sido um mês difícil para Ricardo Conceição. Ninguém sabia disso direito. Ele era o tipo de homem que construía sua imagem como se constrói uma fachada, cuidadosamente, cobrindo as rachaduras antes que alguém as notasse. Mas o escritório de arquitetura havia perdido 2 contratos grandes seguidos. O sócio havia sacado parte do capital e Ricardo estava com uma dívida bancária que os juros estavam transformando em bola de neve. Não era falência, não era catástrofe, mas era o tipo de aperto que envergonha um homem que passou a vida dizendo aos outros que era bem-sucedido. Ele havia ligado para a mãe numa quinta-feira à noite. Não contou os detalhes. Disse que estava com um problema pontual de fluxo de caixa e que precisava de um empréstimo por uns meses. Dalva havia ouvido em silêncio. Depois perguntou: quanto? 200 mil. Novo silêncio. Ricardo havia se preparado para uma negativa, para a confissão de que a mãe não tinha essa quantia. Afinal, o que é que uma aposentada do Ipiranga teria de reserva? Mas Dalva disse apenas: vem cá amanhã de manhã. O que Ricardo não sabia, o que nenhum dos filhos sabia, é que em 2011 Dalva havia recebido uma indenização trabalhista referente a 10 anos de trabalho não registrado como diarista numa empresa de eventos que havia encerrado as atividades. O processo havia demorado 4 anos na Justiça do Trabalho. Ela havia ganho. E a indenização havia chegado à sua conta num dia comum de segunda-feira, como se fosse qualquer coisa, quando na verdade era 240 mil reais que ela jamais havia esperado ter. Ela não contou para os filhos, não por maldade, por sabedoria. Tinha visto o que dinheiro fazia com relacionamentos. Tinha uma cunhada que perdeu 2 irmãos para uma briga de herança. Sabia que o dinheiro revelava o caráter das pessoas como água revela a rachadura na cerâmica. Fica escondida enquanto está seco, aparece só quando molha. Guardou o dinheiro, usou uma parte para reformar o banheiro e trocar o encanamento. Aplicou o resto e esperou ver o que a vida traria. A vida trouxe Ricardo em setembro de 2019 com um aperto de fluxo de caixa e a cabeça baixa de um filho que não estava acostumado a pedir. Dalva havia dado o dinheiro, mas havia feito uma coisa que Ricardo não esperava. Chamou o escrivão do cartório do bairro, o sobrinho de Neuza, Ronaldo, para redigir um contrato particular. Simples, 2 páginas, linguagem clara. Ricardo prometia devolver em 18 meses, e em garantia moral, não legal moral, ela havia frisado, comprometia-se a nunca mover qualquer ação sobre o imóvel materno enquanto Dalva estivesse viva. Ricardo havia assinado sem dar muita importância. Era um contrato com a mãe. Quem leva a sério um contrato com a mãe? Esse pensamento que Ricardo havia tido naquela tarde de setembro de 2019, enquanto assobia a caneta, era exatamente o tipo de pensamento que definia o caráter de um homem. Ele havia levado o dinheiro. Não havia devolvido e havia se esquecido do contrato. Dona Neuza era uma mulher de instintos precisos. Quando Ricardo havia ligado 2 dias antes para convocá-la como testemunha da desocupação voluntária, ela havia ficado quieta no telefone por um momento antes de dizer que sim, que estaria lá. Depois havia desligado, ficado sentada na sua cozinha por 5 minutos e tomado uma decisão. Pegou o celular,
o smartphone que o sobrinho Ronaldo havia lhe ensinado a usar no começo da pandemia e no qual ela havia desenvolvido uma proficiência surpreendente para gravar e fotografar coisas. E foi até a casa de Dalva naquela mesma tarde. Dalva, ela disse, sentadas na cozinha com o café entre elas. O que você acha que vai acontecer amanhã? Dalva olhou para ela com aqueles olhos fundos. Acho que vou precisar de testemunha de verdade. Neuza assentiu. Tô gravando tudo desde que eu entrar. Eu sei, Dalva disse. Eu estava contando com isso. Elas se olharam por um momento com aquela cumplicidade silenciosa de mulheres que passaram 40 anos como vizinhas e viram de tudo uma na vida da outra. Neuza havia estado lá quando João morreu. Havia estado lá quando Ricardo foi para a faculdade e Dalva lavou roupas de terceiros nos finais de semana para pagar a mensalidade. Havia estado lá quando Fernanda casou e quando Tiago sumiu por 2 anos sem dar notícias. Neuza havia visto essa família de perto o suficiente para entender que o que estava acontecendo naquela terça-feira de junho não havia começado naquela terça-feira de junho. Havia começado décadas atrás, no dia em que os filhos decidiram que a mãe era um problema a ser resolvido e não uma vida a ser respeitada. Agora, no quarto de Dalva, Neuza tirou o celular do bolso do avental e fotografou os documentos sobre a colcha, com a concentração de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ricardo olhava para tudo sem conseguir falar. Neuza já havia mandado as fotos para Ronaldo antes mesmo que Ricardo encontrasse as palavras. Ronaldo, ela disse baixinho ao telefone, virada de costas para Ricardo. Pode vir agora? Sim. Traga o que for necessário. Fernanda havia entrado no corredor quando ouviu o silêncio. Há silêncios que são normais e silêncios que têm peso. E ela havia crescido numa casa onde aprendeu a distinguir os dois. O silêncio que vinha do quarto da mãe tinha o segundo tipo de textura, e algum lugar fundo nela, aquele lugar que a vida corporativa e os blazers bege e os apartamentos de Pinheiros não haviam conseguido apagar completamente. Reconheceu isso. Ela entrou no quarto, viu os documentos sobre a cama, viu o rosto do irmão. O peito apertou de um jeito que ela não estava esperando. Fernanda Conceição Duarte havia passado os últimos anos construindo uma distância cuidadosa entre a vida que tinha tido. Distância do Ipiranga, distância do sotaque nordestino da mãe, distância das sandálias e das roupas de feira, distância de qualquer coisa que lembrasse que ela havia crescido numa casa de tijolo, aparente, onde a geladeira raramente estava cheia. Ela havia trabalhado muito para construir essa distância e havia confundido ao longo do caminho distância com dignidade. Mas havia uma diferença. Distância era o que ela havia colocado entre ela mesma e a mãe. Dignidade era o que a mãe havia mantido sozinha, em silêncio, enquanto os filhos iam embora. Olhando para os documentos sobre a cama, Fernanda sentiu essa diferença de um jeito que nenhuma terapia, nenhum coach de liderança, nenhum almoço em restaurante de Pinheiros havia conseguido fazer antes. Ela se sentou na borda da cama. Não disse nada. As lágrimas começaram sem aviso, sem drama, sem os soluços performáticos que ela às vezes imaginava que o choro deveria ter. Eram lágrimas quietas, envergonhadas, que ela nem tentou enxugar de início porque as mãos não responderam ao comando. Tiago havia aparecido na porta do quarto. Ele viu tudo. Os documentos, Ricardo imóvel, Fernanda chorando, Neuza fotografando com o celular e ficou parado por talvez 3 segundos. Depois virou e foi para a porta dos fundos. Os passos dele no corredor foram os únicos sons por um momento. A porta dos fundos abriu. Dalva fechou os olhos por um segundo. Ronaldo Ferreira tinha 44 anos. Era sobrinho de Neuza pelo lado da irmã e havia passado os últimos 20 anos trabalhando como escrivão no cartório do bairro do Ipiranga com aquela dedicação tranquila de quem acredita genuinamente na utilidade do próprio trabalho.
Era um homem alto, de bigode ralo, que usava óculos de aros finos e que chegou em 10 minutos com um colega tabelião de plantão, o doutor Amarildo Pinto, 61 anos, que havia saído de uma consulta de dentista com metade da boca anestesiada, mas que havia vindo mesmo assim quando Ronaldo explicou a situação pelo telefone. Eles chegaram pela porta da frente, que Neuza havia deixado entreaberta. Ricardo ainda estava no quarto quando ouviu as vozes na sala. Saiu com a pasta nas mãos. Havia apanhado do chão automaticamente o gesto de quem precisa de algo para segurar, e encontrou Ronaldo e o doutor Amarildo sentados na sala, já com os documentos da cama em mãos. Neuza havia trazido tudo antes que Ricardo pudesse reagir. "Quem é você?" Ricardo perguntou, a voz tensa, mas o tom já havia perdido aquela autoridade clínica do começo da tarde. "Sou Ronaldo Ferreira, escrivão do cartório do Ipiranga, e esse aqui é o Dr. Amarildo Pinto, tabelião." Ronaldo ajustou os óculos e olhou para os documentos. "Esse testamento está registrado nos nossos arquivos. Nunca foi cancelado." Ricardo abriu a boca. "O cartório não fechou", Ronaldo continuou, com a paciência de quem já esperava essa reação. "Passou por uma troca de administração em 2004, mas os registros continuaram. Esse testamento existe no sistema central desde 1987. O maxilar de Ricardo travou. "E quanto à procuração usada para a transferência do imóvel?" Dr. Amarildo disse, falando com leveza cuidadosa de quem tem a boca ainda parcialmente anestesiada. "Ela precisa ser analisada à luz do testamento original. Se o testamento contém cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade em vida, qualquer procuração que contrarie essas cláusulas é passível de vício de consentimento." O silêncio que se seguiu era do tipo que ocupa espaço físico. "Isso vai precisar de análise jurídica mais detalhada", Dr. Amarildo completou. "Mas informalmente, aqui entre nós, essa procuração tem um problema sério." Ricardo Conceição demorou talvez 30 segundos para encontrar as palavras. Quando as encontrou, vieram com a força de quem está com o encosto na parede e decide atacar em vez de recuar. "Isso é uma formalidade", ele disse. A voz subindo um grau, os olhos indo de Ronaldo para o doutor Amarildo para a mãe, que havia aparecido na entrada da sala, quieta, com as mãos juntas. "Um testamento de 1987 não invalida uma procuração de 2015. A lei evoluiu. Os direitos dos herdeiros evoluíram junto", Ronaldo disse com a mesma paciência. "O Código Civil de 2002 reforçou as cláusulas de impenhorabilidade em testamento. Não enfraqueceu." "Você não é advogado", Ricardo disse, o tom agora carregado de desprezo. "Não sou, mas fiz 15 anos de cartório e conheço esse testamento." Ronaldo pausou. "E conheço o contrato particular de 2019 também, que o senhor assinou com firma reconhecida." Ricardo abriu o segundo documento na pasta. Ficou olhando para ele por um momento. Depois, ergueu os olhos para a mãe. "Você me armou uma cilada." Dalva disse aquilo devagar, sem raiva, sem drama, com a serenidade de quem diz uma coisa verdadeira. "Eu te dei 200 mil reais quando você precisou, sem contar para os seus irmãos, sem te envergonhar na frente de ninguém. Só pedi que assinasse um papel dizendo que não ia mexer na minha casa. Esse papel não tem valor legal. Tem valor moral", Dalva disse. A voz era firme, o olhar direto. "Você é arquiteto. Sabe o que é uma estrutura que sustenta. Esse papel sustenta o que você prometeu à sua mãe. Se você não se lembra, eu lembro por você." Fernanda havia saído do quarto e estava parada no corredor, os olhos ainda úmidos, ouvindo tudo. Ricardo virou para ela. "Fernanda, isso é..." "Não me olha", ela disse, a voz embargada. "Eu assino o documento porque você disse que era tudo certo." "Eu não sabia, Ricardo. Eu não sabia do testamento, não sabia do contrato, não sabia que a procuração tinha problema."
Ela engoliu em... Mas eu deveria ter perguntado. Eu deveria ter perguntado para a mãe. O silêncio que veio depois disso foi diferente dos outros silêncios da tarde. Tinha outra textura, mais pesado, mais honesto. Ricardo não recuou imediatamente. Homens como Ricardo raramente recuam imediatamente. Há uma fase intermediária, feita de argumentos que são, na verdade, manobras, de perguntas que são, na verdade, ameaças, de gestos que são, na verdade, tentativas de recuperar terreno que já foi perdido. Ele abriu a pasta e tirou mais papéis. A incorporadora já fez uma oferta formal, ele disse. Tem uma proposta assinada aqui. Se a casa não é vendida nos próximos 30 dias, a oferta expira e a gente perde o valor de mercado mais alto. Esse imóvel vai perder 40% do valor se o projeto não for aprovado. Essa oferta é de uma empresa que você conhece pessoalmente, Neuza disse. Ricardo parou. Neuza estava parada perto da estante de livros, com o celular ainda no avental, com aquela expressão de quem guardou mais coisa do que os outros perceberam. Você trabalhou com a MR Incorporações em 2 projetos em 2022. Fui eu mesma que vi seu nome no cartaz da obra lá na Rua Vergueiro quando passei de ônibus. Ronaldo ergueu as sobrancelhas. Ricardo olhou para Neuza com aquela expressão específica de quem subestimou alguém e está processando o custo desse erro. Isso não significa nada. Significa conflito de interesse, Dr. Amarildo disse, com a mesma leveza cuidadosa. Se o senhor tem relação profissional com a incorporadora compradora e está ao mesmo tempo tentando transferir o imóvel da mãe para si próprio com uma procuração questionável, isso muda o enquadramento do caso. O advogado que Ricardo havia trazido, um homem jovem de terno escuro que havia ficado quieto na sala o tempo todo, com a pasta no colo, ouvindo a conversa se desdobrar numa direção completamente diferente da que havia sido brifada, levantou devagar. Doutor Ricardo, ele disse, com aquela voz de quem está sendo muito cuidadoso com as palavras, eu preciso de um momento de conversa particular com o senhor. Ricardo foi até o corredor com o advogado. Dalva sentou na cadeira de Vime. Fernanda foi sentar no sofá do lado de Neuza. E Neuza pôs a mão no joelho dela com o gesto automático de quem consolou muita gente ao longo da vida. Da cozinha vieram os ruídos baixos da conversa dos 2 homens, Ricardo e o advogado, em tons que foram começando altos e foram baixando, até o ponto em que há apenas murmúrios. O advogado saiu de lá sozinho. Foi até Dalva. Inclinou a cabeça levemente. Senhora Dalva, em nome do meu cliente, peço desculpas pelo transtorno de hoje. Não estarei mais representando o Dr. Ricardo nesta questão. Pausou. Se precisar de algum profissional para orientação sobre seus direitos relativos ao testamento, posso indicar colegas especializados. Pegou a pasta. Saiu pela porta da frente, sem cobrar honorários. Ricardo voltou da cozinha. Estava diferente, não humilhado ainda. Havia muito ego entre ele e a humildade genuína, mas abatido. Aquele abatimento particular de homem que passou a vida acreditando que inteligência e planejamento são suficientes e que acaba de descobrir que havia uma variável que nunca havia calculado. A variável chamava-se mãe. Não a mãe como abstração sentimental. A mãe como mulher inteira, com história, com sagacidade, com paciência, que ele havia confundido com passividade durante 42 anos. Ficou de pé no meio da sala. Mãe, ele disse. Dalva olhou para ele. Você sabia que eu ia fazer isso? Não era pergunta. Dalva ficou em silêncio por um momento. Depois, eu esperava que você não fosse, mas sabia que podia ser. E guardou esses documentos 11 anos, 2 meses e alguns dias, ela disse. Desde que fui ao cartório e descobri que o testamento do seu pai ainda existia e que você havia me dito que tinha sumido. Ela pausou. Aquilo me disse uma coisa sobre você que eu precisei de um tempo para aceitar. O peito de Ricardo apertou. Ele abriu a boca. Fechou. Eu paguei a sua faculdade. Dalva disse.
a voz ainda firme, mas com uma camada nova, mais funda, que não era raiva. Era algo mais antigo e mais pesado do que raiva. Lavei roupa de domingo quando você tinha 16 anos e o seu pai tinha morrido fazia um mês. Passei 7 invernos sem comprar roupa nova para mim, porque o dinheiro foi para os seus livros, para os materiais de curso, para a República em São Paulo. Ela pausou. Não estou dizendo isso para cobrar. Estou dizendo porque você parece ter esquecido, e as pessoas que esquecem de onde vieram tomam decisões que ferem as pessoas que os trouxeram até lá. O silêncio que se seguiu durou o tempo de várias respirações. Fernanda havia abaixado a cabeça. Ronaldo olhava para o chão. Doutor Amarildo examinava seus sapatos com atenção desnecessária. Eu não esqueci, Ricardo disse por fim. A voz havia mudado. Não tinha mais a textura de apresentação de projetos. Tinha a textura de algo mais cru. Eu só aprendi a não pensar nisso. Eu sei, Dalva disse. É diferente de esquecer? É pior, ela respondeu. Esquecer é involuntário. Não pensar é uma escolha. Mas não era apenas o testamento. Não era apenas o contrato de 2019. Havia uma terceira coisa no envelope de papel craft, e Dalva havia reservado para o momento certo. Era uma carta, escrita à mão, em papel pautado, com a letra caligráfica e um pouco tremida de um homem que sabia que estava morrendo e que queria deixar tudo registrado antes que a hora chegasse. A letra de João Luiz Conceição, pai deles, escrita em julho de 1987, 2 meses antes do infarto. Dalva tirou a carta do envelope e a colocou sobre a mesa de centro. Não disse nada. Esperou. Ricardo olhou para ela, para a carta, para a letra do pai. Então, a expressão do homem de 42 anos, do arquiteto de terno impecável, do filho mais velho que havia aprendido a usar o sofrimento da mãe como currículo em jantares corporativos, aquela expressão foi embora. O que ficou no lugar foi o menino de 12 anos que havia perdido o pai no outono de 1987. Fernanda se aproximou da mesa. Ronaldo e Dr. Amarildo discretamente recuaram 2 passos, dando espaço. Neuza... A carta dizia, entre outras coisas, o seguinte, que João havia trabalhado como operário na construção civil durante 23 anos e que havia visto muitas coisas desse trabalho, muitas famílias se desfazendo sobre questões de bens, de heranças, de imóveis. Que havia aprendido que dinheiro revela caráter como água revela rachadura. Que havia escrito o testamento deixando tudo para Dalva, não porque não amava os filhos, amava com cada átomo que tinha, mas porque sabia que Dalva jamais deixaria os filhos sem nada, enquanto não podia garantir o mesmo do caminho inverso. Que havia uma coisa que não havia conseguido dizer em vida para Ricardo, seu filho mais velho, seu primogênito, o menino que havia colocado nos ombros todas as esperanças de uma família de trabalhadores, que ele se tornasse o homem que os outros precisam, não o homem que os outros servem, que há uma diferença e que ela separa os homens que constroem algo dos homens que constroem algo que parece durar. Que a casa do Ipiranga era feita de tijolo e cimento, mas era sustentada por outra coisa, pelo cuidado de Dalva, pela teimosia de Dalva, pelo amor difícil e concreto de Dalva, que não era o amor de cartão postal, mas o amor de quem fica quando não sobra mais nada. Cuide dela, o pai havia escrito no final. Ela cuidou de mim quando eu não merecia. Ela vai cuidar de vocês quando vocês acharem que não precisam. Cuide dela. Ricardo leu a carta inteira de pé, sem sentar, sem largar o papel, com os olhos percorrendo por linha a letra do pai morto. Quando terminou, estava com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentou enxugá-las. Fernanda havia lido por cima do ombro dele, a mão na boca, e desabou em choro ali mesmo, na sala de visitas da casa onde havia crescido, em frente ao sofá, onde havia feito o dever de casa durante anos, e ao quadro do Sagrado Coração de Jesus, que havia olhado para ela todos aqueles anos sem que ela devolvesse o olhar.
O silêncio que os envolvia agora não era o silêncio pesado da tarde. Era outro tipo. Era o silêncio que vem depois que a verdade finalmente aterra. Tiago havia saído pela porta dos fundos 40 minutos antes. Caminhou 3 quadras sem saber para onde ir, o celular na mão, os polegares passando telas sem realmente ver nada. Parou numa padaria, pediu um café sem açúcar porque não sabia o que pedir, ficou de pé no balcão, bebendo um café que não queria, olhando para a rua molhada de garoa. Tiago Conceição era o filho que a família havia definido como o mais fraco. Era uma definição que havia chegado a ele gradualmente, pela soma de pequenas coisas. Os olhares que trocavam sobre ele quando reprovava na escola, as comparações silenciosas com Ricardo, as expectativas rebaixadas que às vezes doem mais do que as altas porque significam que os outros desistiram antes de você. Tiago havia aprendido a viver na sombra da família com uma mistura de ressentimento e covardia que ele mesmo reconhecia e não sabia como desfazer. Quando Ricardo havia proposto o plano de tirar a mãe de casa, Tiago havia dito sim, sem pensar muito. Não porque queria o dinheiro. Queria, claro que queria. Estava desempregado havia 8 meses e a situação estava difícil. Mas principalmente porque dizer sim para Ricardo era o caminho de menor resistência. E Tiago havia escolhido o caminho de menor resistência tantas vezes ao longo da vida que já não sabia fazer diferente. Mas havia algo no rosto da mãe, naquela tarde, que havia ficado com ele. Não era choro, não era raiva, era aquele sorriso. O sorriso quieto de quem esperou muito tempo por um momento específico e, finalmente, o viu chegar. Tiago ficou na padaria por 20 minutos. Depois pagou o café e voltou. Entrou pela porta dos fundos, a mesma por onde havia saído, e ficou parado no corredor escuro por um momento, ouvindo as vozes na sala. Ouviu a voz da mãe. Ouviu o choro de Fernanda. Ouviu o silêncio pesado onde a voz do Ricardo deveria estar. Foi até a sala. Viu tudo. Os documentos, a carta do pai na mão de Ricardo, Fernanda sentada no sofá com os olhos vermelhos, Ronaldo e Dr. Amarildo discretamente de lado. Viu a mãe na cadeira de vime. Dalva o olhou. Ele ficou parado na entrada da sala com as mãos nos bolsos da jaqueta, o mesmo jeito que havia chegado horas antes, mas completamente diferente. "Mãe", ele disse. A voz saiu pequena. "Eu devia ter falado. Quando ele propôs esse plano, eu devia ter falado." "Sim", Dalva disse, "mas eu fui covarde." "Sim, eu..." Ele engoliu em seco. "Eu não sei como pedir desculpa por isso de um jeito que seja suficiente." "Não tem jeito suficiente", Dalva disse. "Mas tem jeito. E o jeito honesto começa com o que você acabou de dizer." Tiago assentiu uma vez e ficou ali. Não entrou completamente na sala, mas não ficou mais na entrada. Ficou naquele ponto intermediário, que era o ponto mais honesto que ele tinha a oferecer naquele momento. Dalva o viu e aceitou. Nos 3 dias seguintes, a situação se desdobrou com a velocidade burocrática dos processos que já têm os documentos certos. Ronaldo havia encaminhado cópia do contrato particular de 2019 para o Ministério Público, não por iniciativa própria, mas porque o advogado de Ricardo, o mesmo que havia saído sem cobrar honorários, ao revisar os documentos, havia identificado que a situação poderia configurar tentativa de estelionato com uso de procuração em desconformidade com um documento registrado em cartório. Era o tipo de coisa que o advogado, como oficial da justiça, era obrigado a reportar. Ricardo foi notificado na quinta-feira. A incorporadora MR, ao tomar conhecimento que o imóvel estava com questão jurídica pendente e que havia relação entre o arquiteto responsável pela negociação e a família vendedora, retirou a proposta formalmente por e-mail na sexta-feira de manhã. O terno impecável de Ricardo havia sido deixado numa lavanderia na segunda-feira. Na quinta-feira, ele atendeu a notificação de calça jeans e camisa. Fernanda ligou para a mãe na quarta-feira à noite. A ligação durou 53 minutos.
Dalva não contou o que foi dito, depois nem para Neuza. Mas na manhã seguinte havia um depósito de 30 mil reais na conta de Dalva, com a descrição reparação parcial, e um texto de Fernanda que dizia apenas: eu sei que dinheiro não compra o que eu estraguei, mas é o começo honesto que eu tenho. Dalva leu o texto 3 vezes, depois foi fazer café. O advogado que havia sido chamado por Ricardo havia se afastado do caso, mas havia recomendado Dalva a outro profissional, uma advogada chamada doutora Clarice Yamamoto, especialista em direito imobiliário e sucessório, 40 e poucos anos, que veio pessoalmente até a casa do Ipiranga numa tarde de quinta-feira com um tablet e uma pasta fina, e que examinou todos os documentos com a atenção de quem encontrou algo interessante. O testamento está em perfeita ordem, ela disse na sala de visitas, com o café que Dalva havia servido. A cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade é válida e vigente. A procuração usada contraria diretamente o testamento registrado e é inválida para o fim que foi usada. Ela olhou para Dalva. A senhora está absolutamente protegida. Eu sei, Dalva disse. Sabia antes de nos contratar? Sabia desde 2013. Doutora. Clarice a olhou por um momento com uma expressão que misturava admiração e algo próximo de espanto. A senhora esperou 11 anos, esperava que nunca fosse precisar. Dalva repetiu a frase que havia dito para Neuza. A advogada ficou em silêncio por um momento. Depois, posso te perguntar uma coisa pessoal? Dalva assentiu. Por que não fez isso antes? Poderia ter mostrado o testamento para os filhos muito antes. Poderia, Dalva concordou. Mas mostrar documentos para provar que você tem razão não muda o que está no coração das pessoas. Só prova que você está certa. Eu não precisava provar que estava certa. Ela pausou. Precisava que eles vissem o que estavam fazendo. E para isso precisava esperar que fizessem. Doutora Clarice ficou quieta por um momento. Depois escreveu alguma coisa no tablet. Posso usar isso numa palestra? Ela perguntou. Dalva sorriu. Pode. O processo contra Ricardo foi aberto, mas não resultou em condenação imediata. O Ministério Público, ao analisar, entendeu que havia elementos para um acordo civil e Ricardo, aconselhado por um advogado criminalista que cobrou caro e falou rápido, assinou um termo de ajustamento de conduta que incluía a formalização da dívida de 200 mil reais, com juros devidamente corrigidos, e o compromisso de nunca mais acionar qualquer recurso sobre o imóvel da mãe enquanto ela estivesse viva. Ele assinou tudo numa tarde de julho, numa sala de cartório, sem terno. Dalva não foi à assinatura. Não precisava. Neuza foi. Como testemunha de verdade, dessa vez. Fernanda voltou a ligar com mais frequência. Não com a frequência ideal, não com a profundidade que a situação pedia, mas com mais honestidade do que antes. Conversas mais curtas, menos performáticas, onde às vezes havia silêncios incômodos que nenhuma das duas tentava encher com conversa vazia. Fernanda sabia que era um começo e parou de fingir que era um recomeço, porque recomeço implicava que houve um começo bom antes, e ela havia honestidade suficiente agora para admitir que não havia. Marcos, o marido de Fernanda, havia dito a ela que essas histórias de família complicam demais a vida da gente. Fernanda havia olhado para ele e pensado em voz alta, pela primeira vez na vida, em voz alta, que talvez a vida complicada fosse a vida real e que eles haviam passado 10 anos construindo uma vida muito simples, muito limpa, muito longe de qualquer coisa que fosse difícil, e que talvez isso não fosse exatamente saúde, mas sim uma forma muito cara de evitação. Marcos não havia gostado do que ela disse. Eles estavam em terapia de casal desde agosto. Tiago voltou uma semana depois do dia dos documentos, não de terno, não de Uber. Veio a pé da parada de ônibus porque havia se mudado para um Santo André quando a situação financeira apertou e era o que havia.
Chegou com uma caixa de biscoito de polvilho, o favorito de Dalva desde sempre, sem saber exatamente por que havia comprado o biscoito, mas havia comprado assim mesmo. Bateu na porta. Dalva abriu. Ele ficou parado na calçada por Posso entrar? Pode, ela disse. Ele entrou. Sentou na cadeira da cozinha, colocou o biscoito na mesa. Dalva fez café. Eles ficaram em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que não era pesado, era apenas honesto. Eu tô procurando emprego, Tiago disse. Tá difícil, mas tô procurando. Eu sei, ela disse. Eu não vou pedir dinheiro, ele disse. Só queria que soubesse que eu tô tentando. Dalva pôs a xícara na frente dele. Eu sei que você tá tentando. Tiago olhou para a xícara. Porque você sempre soube de mim melhor do que eu. Ela sentou do lado oposto da mesa. Porque te olhei por 34 anos sem parar de olhar. Você foi embora, mas eu continuei olhando. Ele ergueu os olhos para ela. Isso foi uma bronca? Ele perguntou. Foi uma resposta, ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois sorriso pequeno, torto, que era a cara do pai. E bebeu o café. Dalva bebeu o dela. 8 meses depois, a reforma do banheiro havia sido feita em outubro com parte do depósito de Fernanda. Dalva havia escolhido os azulejos ela mesma, branco com friso verde, o mesmo padrão do banheiro original que havia cedido em 2006. Não era nostalgia, era coerência. Ela sabia o que a casa era e não queria transformá-la em outra coisa. O encanamento novo havia sido instalado em novembro, por um encanador indicado por Ronaldo que cobrou justo e trabalhou rápido. Em dezembro, Fernanda havia ligado perguntando se podia passar o Natal na casa do Ipiranga. Dalva havia dito, pode, mas venha sem a pandemia de Pinheiros. A pandemia de Pinheiros, aquele jeito de entrar em casa como se fosse auditoria. Silêncio breve. Depois, a risada de Fernanda. Uma risada real, não de jantar corporativo. A risada da menina que havia crescido naquela casa. Vou tentar. Ela veio, de blazer, mas sem a postura de avaliação. Ficou na cozinha, ajudando Dalva a preparar o cozido, sem tirar foto para o Instagram. E quando a mãe pediu para ela cortar a cenoura em pedaços pequenos, ela cortou em pedaços pequenos, sem questionar se havia outro método mais eficiente. Foi um Natal pequeno. Apenas Dalva, Fernanda, Tiago e Neuza, que veio com um pudim de leite que ficou um pouco cru no centro, mas que todo mundo comeu, assim mesmo sem comentar. Ricardo não foi. Não havia sido convidado. Não havia pedido para ir. Havia mandado um Pix, no valor exato de um 13º salário mínimo, sem mensagem. Dalva havia recebido o dinheiro e não comentado com ninguém. Na segunda semana de fevereiro, Dalva acordou cedo como sempre, fez café coado como sempre e foi até o corredor. Ficou de pé no corredor de 7 metros forrado de azulejo branco que ela e João tinham assentado juntos em 1994. O corredor estava iluminado. Ela havia trocado as lâmpadas em novembro. Todas elas, inclusive a do banheiro e a do quartinho de fundo, que havia ficado com lâmpada queimada por 2 anos porque ninguém se incomodava em trocar. Havia comprado lâmpadas LED de luz quente, 3000K, que deixavam o corredor com uma cor de entardecer suave, nem fria nem forte. Tinha custado R$ 92, uma tarde de sábado, e havia transformado completamente o caráter do espaço. Ela ficou parada ali por um momento, com a xícara de café nas mãos, olhando para o corredor iluminado. Pensou na tarde de 1994, o rádio tocando Roberto Carlos, as crianças no quintal. Pensou nos 11 anos com o envelope de papel craft guardado atrás dos casacos de inverno. Pensou no rosto de Ricardo quando viu os documentos sobre a cama. Pensou no sorriso torto de Tiago, cara do pai. Pensou em Fernanda cortando cenoura na cozinha sem tirar foto. Depois tomou um gole de café, virou e foi abrir a porta da frente para o dia. Neuza estava na calçada. Bom dia, ela disse. Bom dia, Dalva respondeu.
O sol vai sair hoje, Neuza disse, olhando para o céu que estava em transição, daquela garoa fina de inverno paulistano cedendo para algo mais claro. Vai, Dalva concordou. Elas ficaram em silêncio por um momento, as duas de pé na calçada na frente da casa do Ipiranga, com o café nas mãos. Você vai ficar bem? Neuza perguntou. Dalva pensou. Era a pergunta mais simples e mais honesta que alguém tinha feito para ela em muito tempo. Não como você está se sentindo, nem tá precisando de alguma coisa. Perguntas que convidam a uma performance de bem-estar. Mas aquela pergunta direta de quem realmente quer saber. Eu já fiquei bem antes em situação pior, ela disse. Acho que vou ficar, Neuza assentiu. Jantinha lá em casa sexta? Tô dentro. O sol saiu às 9h42 daquela manhã de fevereiro. Dalva estava na cadeira de vime na entrada da casa quando ele apareceu, atravessando a garoa que finalmente estava desistindo. A luz entrou pelo corredor pela porta aberta e foi até o fundo, iluminando o azulejo branco, o quadro do Sagrado Coração de Jesus, o guarda-roupa do quarto, onde o envelope de papel craft havia passado 11 anos esperando. Ela deixou a porta aberta. E a luz do LED se encontraram no corredor. Dalva olhou para aquilo por um momento, pensando numa coisa que o João havia dito uma vez, numa dessas tardes comuns que se tornam memoráveis só depois que a pessoa vai embora e você percebe que eram especiais. O que a gente constrói com cuidado dura. O que a gente constrói com pressa acaba. Não confunda velocidade com solidez. Ele havia dito isso sobre uma parede. Ela havia entendido sobre outras coisas. Família não é quem te dá a vida. Família é quem faz a sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. E é quem volta, às vezes, quando finalmente entende o que perdeu ao ir embora. E bondade não é fraqueza. Bondade é a coisa mais resistente que existe. É o único material que aguenta 30 anos de peso sem rachar. É o único fundamento que você pode deixar nos documentos, na letra trêmula de carta escrita antes de morrer, nas mãos calejadas de quem construiu sozinha tudo que tinha, e que soube guardar, com paciência de quem constrói, o momento exato em que a verdade precisava aparecer. Dalva ficou na cadeira de vime, o corredor ficou iluminado e a casa do Ipiranga continuou em pé.